O pessoal, e aí, o Gris, você falou que o torcedor que vai a campo, paga o ingresso, ele tem direito a quase tudo. E o torcedor que vai a campo 5 horas da tarde, numa quarta-feira, o cara que consegue dar um jeito na agenda dele e tal, às vezes o cara tá de férias, aí tudo bem. Mas o cara, sabe, negocia para sair mais cedo do trabalho, chega lá no jogo 5 horas da tarde, e aí por que eu tô falando isso? Eu quero entrar na polêmica. Gente, eu recebi isso aí no WhatsApp, eu não acreditei. Eu fui lá e digitei o site da FMF e entrei. Mostra aqui pra gente, Pedro. Você entra no site da Federação Mineira de Futebol e aí tá a tabela, a classificação do Campeonato Mineiro. Tem 11 times. Não tem o Cruzeiro, não. O campeonato, não sei se o campeonato está sendo disputado com 11 times. E aí, se a gente vai olhar os jogos, ô Pedro, mostra a próxima página pra gente. Tem os jogos da rodada. São 12 times em tese, né? E aí nós temos o quê? 5 jogos. Como se fossem 10 times. Então o RT tá fora também dessa parte. Então o RT tá folgando. O RT folga. Ô CJ, sinceramente, assim... Então, o que eu vou dizer lá em casa? Eu até entrei em contato com a federação pedindo uma explicação para que eu pudesse vir aqui e desse uma opinião mais fundamentada, né? Uma opinião. Não obtive resposta ainda. Se durante o programa eles me responderem, eu venho aqui, claro. Você tem a resposta? Então, por favor. Eles estão fazendo uma mudança no site, pode até voltar na tabela lá, vocês vão ver que o América já está como SAF. América SAF. E por que o Atlético não? Eles estão fazendo o mesmo processo de transição. Mas o América é SAF. Eles estão fazendo o mesmo processo de transição do Cruzeiro, aí é questão de alguns minutos aí que deve entrar de recriar um perfil para o clube novo e tudo mais. Enfim, eu acho uma desculpa meio porca, sinceramente. É mesmo? E por que o Atlético que está ali, que é SAF também, não é SAF? Não sei, talvez o Atlético ainda vá disputar o campeonato como associação, não fez o processo de tramitação, enfim, eu não sei. Eu também não sei. Eu acho que é um amadorismo muito grande, mas também não acho que faz diferença nenhuma. Não, eu não acho que faz diferença nenhuma, cara. Mas, vida assim, de ninguém. Vai se acumulando, sabe? Jogos em horários esdrúxulos. O problema é esse. Ponto 1. Tira o time do site oficial. Não é que tira, o time não está, né? Não sei se alguém tirou. tirou. Da obra que você está falando. É o conjunto da obra. Fica difícil eu falar aqui que não tem nenhum tipo de retaliação. Sabe? Você coloca os horários impossíveis. Um dos jogos principais do campeonato, que é Cruzeiro e América, 5h30 da tarde de quarta-feira. E aí você abre no site, tem um negócio desse, é difícil não dar razão pro torcedor, né? A gente vê na rede social. O torcedor do Cruzeiro fez até uma manifestação na porta da federação semana passada, né? Ou no início dessa semana, final de semana. Fez uma manifestação lá na porta da federação. Eu entendo, o André, que o conjunto da obra vai pesando. E é um cuidado, né? Por mais que tem gente que fala assim, que bobagem, para com isso. Eu acho que é um cuidado, uma atenção. Se o Atlético não é SAF, a América já é SAF ali, onde está o Cruzeiro, o RT não aparece, então eu acho que fica meio que desorganizado, se fosse um fato isolado. Fosse um fato isolado, aí o torcedor do Cruzeiro absorveria isso de uma maneira, vamos lá, errou, né? Mas da próxima não deixa acontecer. Mas eu acredito que o que pese acaba sendo o conjunto da obra. E aí, Gomide, o que você acha dessa história? Mais polêmica. Deve ser muito difícil mexer com os algoritmos ali, né, o André? A gente tem que entrevistar um programador, né? Pois é, a programação deve ser muito complexa, né, para fazer uma alteração, né? Trocar o distintivo, até porque o distintivo não mudou, né? O escudo permanece o mesmo, né? Sim. Uma das prerrogativas aí dos clubes que se transformam SAF, né? Aí já colocaram do América, né? América SAF, né? Nem se transformou ainda, né? Ou se transformou? Ele já foi aprovado, né? Mas internamente que o América pode negociar aí X% da sociedade anônima do futebol, mas por hora caiu a negociação com o investidor anterior, né? Ainda não é uma SAF, né? Assim, André, é uma coisa meio infantil, né? Meio infantil, é meio assim, algo completamente inútil, né? Assim, qual é o benefício que se traz com isso? Né? Porque eu não vou dizer que a imagem está desgastada, cada um faz uma avaliação sobre o que aconteceu com relação à tabela, enfim, os últimos acontecimentos, né? Envolvendo a federação e o clube. Eu vou voltar aqui ao que disse quando debatemos sobre a divulgação da tabela, né? O Gris pontuou muito bem sobre as questões políticas, né, que extrapolam um pouco a área desportiva. E é um discurso histórico, né, quando se fala com representantes
da instituição, aí no caso a federação, né, de que a federação existe para servir os clubes, né? Vai contra o próprio argumento da federação, né? Que a razão de existir da federação são os clubes de futebol. Por uma atitude, assim, totalmente infantil como essa, a gente vê que nem sempre, né? Nem sempre. Algumas picuinhas aí bem pequenas acabam se tornando algo muito grande, né? Talvez seja um site que poucos consultam, na verdade, né? O torcedor consulta muito mais as tabelas de sites que acessa frequentemente do que entrar no site da federação para ver o horário dos jogos, etc., a classificação do campeonato. Olha muito mais pelo celular do que entrar no computador para ver a tabela de classificação. Mas, assim, algo dispensável, né? Não faz sentido e se a justificativa oficial é essa, assim, acredite quem quiser, né? Para mim é algo que não faz sentido, porque não tem a mínima necessidade de botar América SAF, Cruzeiro SAF, Atlético SAF, não muda nada. Assim, eu confesso que eu não sei se o site da federação tem algum tipo de integração com o sistema que eles usam lá para controlar a tabela do campeonato como um todo e tudo mais. Mas você entra no site lá, tá lá, Atlético, Vila Nova, não tem nem o nome completo dos times, né? Não faz a menor diferença colocar ali o SAF na frente, enfim. Uma pataquada, André. E uma bobagem, né? Porque acaba criando um clima, um ranço chato num negócio que é extremamente bobo. Olha, eu estou até aqui abrindo a tabela do Campeonato Estadual pela detentora. O Cruzeiro aparece. Claro. Ou seja, quem deveria estar mais chateado, tudo. Tem horário do jogo do Cruzeiro, até consultei aqui, tudo certinho. Vamos falar daqui a pouquinho do